educação financeira faz parte da batalha espiritual do cristão. Porque eu creio que o diabo quer, como eu falei, quer todo cristão quebrado. E infelizmente eu vejo muito cristão quebrado e tá quebrado, obviamente, porque já tem essa trava na mente, dinheiro do demônio. Daniel, a gente tá vendo muito a questão também desses coaches gospel. Virou uma moda, até em rede social. E a gente vê essa galera usando Rolex, tênis Gucci, roupas de luxo. O que você pensa dessa galera aí? Eu não gosto, não. Eu sou a favor do dinheiro. Eu sou sócio do escritório de investimento. Eu acho que o dinheiro é uma bênção. Agora, Jesus nos ensinou que o dinheiro não é o problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Se o dinheiro fosse o problema, Jesus teria falado, o dinheiro é o problema, esquece dinheiro. Mas ele não falou isso, ele falou o amor ao dinheiro. Então você querer angariar membros ou adeptos falando, eu sou de Deus, eu sou rico, eu não encontro base na Bíblia para isso. Apesar de que os primeiros sociólogos, Max Weber, por exemplo, ele escreveu o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Porque ele vai dizer que os países protestantes desenvolveram o capitalismo porque eles achavam que quando você é abençoado por Deus, você fica rico. Entendeu? É claro que Jesus fala, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus fala isso, mas Jesus fala outras coisas também diferentes. A gente tem muitas pessoas ricas na Bíblia que abençoam o trabalho missionário, que abençoam as pessoas. Exato. Então, tem dois grupos aí. Tem um grupo que acha que ser cristão tem que ser pobre e miserável, e tem um grupo que acha que ser cristão é ser bilionário. Eu não estou em nenhum desses dois grupos. Eu acho que se Deus quer que eu seja próspero para que eu abençoe outras pessoas. Exato. E ou você serve o dinheiro ou você serve o próximo. Aí o que acontece? Você tem uma multidão de cristãos miseráveis que estão sempre dependendo de ajuda, ou dos outros ou do Estado. Sim. Eu acho que Deus não quer isso. Deus quer uma pessoa autônoma. É um cara que tem, por exemplo, na época da Bíblia era o quê? Um cara que tem a sua plantação e tem a sua colheita. Ele depende de Deus, ele não depende do governo, nem do Estado, nem do imperador romano. Então, assim, eu sou super incentivador do cristão empreender, do cristão prosperar. Agora, eu chegar e ficar tirando onda, que olha meu carro, né? Olha a minha... Eu sou pastor, até é legal esclarecer isso. Eu não recebo nada da igreja, tá, pessoal? A igreja não é minha, não foi eu que inventei a igreja. Eu faço esse trabalho que Deus mandou fazer. Às vezes eu até pago para trabalhar, né? Inclusive... Faz bem, né? Provavelmente por isso que você tá ali, né? Não só me faz bem, mas eu tô cumprindo uma coisa que Deus me mandou fazer. Se eu não fizer, é problema. Eu tenho problema. Porque Deus mandou fazer, acho prudente fazer. Sim. Então, ele fala, eu morava em Niterói. Através de pessoas e sonhos e revelações, as pessoas falaram, Deus tá te mandando para um outro lugar, para uma outra cidade. Isso durante 3 anos. Eu fiquei ouvindo de pessoas que eu não conhecia. Deus tá te mandando para uma outra cidade, para uma outra igreja, para um outro estado. Que cidade? Qual igreja? Qual estado? Depois de 3 anos que eu descobri, que aí Deus falou, não, é a igreja Bola de Neve, você tem que ir para São Paulo. Descobri então qual é a igreja. Então eu ando assim, pelo que Deus fala, pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que quem é nascido de Deus não sabe de onde vem nem para onde vai, porque é conduzido pelo vento do Espírito, né? Tá em João 3. Então eu sou conduzido assim, eu busco de Deus os sinais, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Então eu caminho por isso. E esses cultos gospels, eles estão na internet, então, mostrando riqueza, é isso? Então, anda comigo que você vai ficar super rico. Eu acho que a pregação... E eles usam a palavra de Deus pra isso? Eu acho que o problema... Obviamente, usa a palavra... Na verdade, você pode usar a Bíblia pra qualquer coisa que você quiser. Eles cobram arrecadação, eles pedem pra você doar parte do seu dinheiro pra eles, por isso que eles estão ricos, assim. Então, eu acho que o negócio fica meio ruim quando você começa a usar a Bíblia dentro desse jogo, né? Se o cara tá vendendo uma mentoria de mindset, não tem problema nenhum. Sim. Agora, se o cara te prometer, se você andar comigo, Deus vai te abençoar, você vai ficar rico, não... E quem não ficou rico? Aí eles vão dizer, não, você deve ter algum pecado aí que a gente não tá vendo. Mas as igrejas, eu acho que é evangélica, até que tem muito canal na televisão, que às vezes a gente assiste lá, puta. Os caras falam, pô, olha aqui, a mulher aqui, tá mal, mas é Deus, não sei o que, do nada ela fala, nossa, eu tô melhor. E aí do nada o cara vai lá, doe aqui no 0800, faça a sua doação, porque ajude a igreja. Vira um negócio meio estranho. Aquele pastor que é comercial já, né? Um pastor que tem fazendas e tal, esqueci o nome dele também daí. Acho que é da igreja evangélica. Pô, o cara é bilionário e a galera continua dando dinheiro pra esse cara. Exato. É tipo assim, algo que Mas, se pegar todas as igrejas evangélicas e somar, não chega a 0,01% do que o Vaticano tem, né? Exato. Eu também ia falar só pra sobre gente isso. A igreja, se eu não me engano, é o banco mais rico do mundo. O IORA, né? O Banco do Vaticano. Exato. Então... Cara, mas assim, eu acho isso ridículo. O cara fala assim, tanta pobreza no mundo. Libera aí o dinheiro porque a gente tem que pagar o nosso programa na televisão. Fala, vai pegar na rua, pô. Na época da pandemia, você lembra? Na época da pandemia o pessoal falava, você tem que pedir empréstimo, pede empréstimo e tal. Não, eu sou totalmente... Isso não é Deus, pelo amor de Deus, a pessoa já não tem, ainda tem que pedir empréstimo. É claro que... Isso não existe, né? As pessoas no templo, tem uma passagem interessante na Bíblia que as pessoas estão entregando ofertas no templo. Ainda não tinha o cristianismo, Jesus estava começando, não tinha igreja evangélica nem igreja cristã. Jesus era só um pregador ali. Aí,
vem os caras dando, vamos adaptar pro dia de hoje, o cara dando um maço de dinheiro lá, barra de ouro. Aí vem uma velhinha e entrega uma moedinha assim, aí Jesus, essa velhinha deu mais que todo mundo. Aí os caras, mas ela deu 10 centavos, cara, eu dei 1 milhão. Aí Jesus falou, não, porque você deu do que tava sobrando, ela deu tudo que ela tinha. Exato. Aí o cara malicioso já fala assim, lembra daquela velhinha que deu tudo? Você tem que dar tudo pra mim também. Exato. Aí você fala, não, peraí, será que era isso que Jesus estava ensinando? E pior é que tem muita, e pior é que tem muita gente na igreja que faz isso e que dá tudo porque acha que vai pro céu assim. Você sabe, eu ia numa igreja, numa célula, e eu parei de ir porque a gente aqui fala sobre dinheiro, né, sobre educação financeira. E aí uma vez uma mulher chegou pra mim e falou assim, olha, você não vai pro céu. Eu falei, mas por que não vou pro céu? Você só fala em dinheiro, você ensina sobre dinheiro, pessoas assim não vão pro céu. Eu falei, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu ensino as pessoas a terem educação financeira, a controlarem a vida, né, organizar. A sair da pobreza. A sair da pobreza, não é isso que Cristo quer pra nós, né, não tá escrito isso. E eu saí dessa célula porque eu comecei a me sentir mal, porque eu vi que as pessoas me olhavam meio assim, torto, sabe? Pô, ela fala de dinheiro, então ela não merece o céu e tal. E eu acabei saindo por causa disso. Entendi. Né? Mas é muito radical também, né? Muito radical. Sabe uma coisa que eu falo, que eu acho que vai fazer sentido pra vocês? Eu falo, me mostra na Bíblia onde é que dinheiro é do demônio. Exato. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. O jovem rico, chegou um jovem que a Bíblia fala, um jovem era muito rico, tinha muitas posses, muito patrimônio. Aí ele chega pra Jesus e fala, Jesus, o que eu preciso fazer pra ser salvo? Já começa aí, o cara ele sabe que tem alguma coisa errada, porque ele ama o dinheiro. Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus fala, cumpre os mandamentos. Aí o jovem falou, mas isso eu já faço. Aí se eu fosse Jesus, eu ia falar, veio aqui para perguntar o que então? Pô, isso é sinal que você sabe que tem alguma coisa errada. Aí ele falou, mas isso eu já faço. Aí Jesus fala, quer fazer um pouquinho melhor? Vende tudo que você tem e dá pros pobres e me segue. Por que Jesus falou para esse jovem isso? Para saber qual que era o Deus dele. Se o Deus dele era o Deus de verdade, se ele realmente queria servir a Deus, ou se ele queria trocar o Deus do dinheiro pelo Deus da Bíblia. Sim. E esse garoto amava tanto o patrimônio dele, que ele não respondeu. A Bíblia diz que ele virou as costas e foi embora muito triste, porque era dono de muitas posses. Olha que loucura. Você imagina, eu acho que o maior privilégio que um ser humano pode ter, na minha humilde opinião, é Deus chegar pra você e te aparecer na tua frente e mandar fazer alguma coisa. Exatamente. Porque se Deus chegar na minha frente e falar, você é nojento, você é asqueroso, você é arrogante, eu vou falar, pô Deus, obrigado por me dizer a verdade, tem como você me perdoar por isso, me ajudar a mudar? Então assim, o cara teve o privilégio de descobrir que era aquilo que estava travando ele, porque ele vivia em função do patrimônio, ele amava mais o patrimônio que a Deus. Exato. E aí Jesus fala, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que saber qual é a prioridade. Eu penso assim, caramba, se Deus me abençoa, eu sou menos um que estou precisando de ajuda e sou mais um que posso ajudar. Exatamente. A Bíblia fala o seguinte, aquilo que sua mão direita faz, que não saiba a mão esquerda. Ou seja, eu não vou ficar aqui falando para vocês, eu ajudo X, Y, Z, eu faço isso. Mas eu conheço muitas pessoas que são muito próximas e ajudam pessoas demais. E eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de ajudar. Não vou entrar em detalhe o que eu faço para ajudar, porque a Bíblia diz que isso é errado. O cara fala, eu ajudo e tal. A Bíblia fala para você não ficar se vangloriando das coisas que você faz para ajudar os outros. Uma frase que o Reginaldo Luiz Pinheiro falou aqui, achei interessante compartilhar. Dinheiro é para andar no bolso e não no coração. Exato. Né? Aí o que acontece? Você tem aqueles hedge funds gigantescos, né, trilionários, e eles usam aquele patrimônio trilionário para criar projetos contra o cristianismo, para queimar o cristianismo, para dizer que cristão é alienado, é errado e tal. Por que os bilionários cristãos não usam a parte do seu patrimônio para poder financiar projetos a favor do cristianismo? Eu creio nisso, né? A gente vê, por exemplo, na Bíblia o José de Arimateia. José de Arimateia era um cara muito importante, muito rico na Bíblia. O que aconteceu? Jesus morreu. Ia morrer como indigente. Ele falou, eu vou oferecer o túmulo da minha família, que é caríssimo, para botar Jesus lá dentro. Então Jesus foi abençoado por um cara de posse e foi enterrado num local nobre. Depois ele saiu de lá, como eu creio que ele ressuscitou, né? Até a história é engraçada. Engraçada não, é interessante, né? Desce um anjo, e quando o anjo desce tem um terremoto, e o anjo tira a pedra do túmulo, e aí Jesus levanta e sai, né? E aí uma mulher vê Jesus, achou que ele era o jardineiro daquele cemitério. Aí ele começa a falar com ela e tal, aí ela, ué, mas quem é você? Você é o jardineiro? Ele falou, não, eu sou Jesus. Ela, pô, você tá diferente. Aí, não, ressuscitei. Aí ele começa a pregar já, ressurreto. Então, assim, o evangelho que eu digo a Bíblia, né, o cristianismo, independente se é católico ou evangélico, o cristianismo, ele sempre foi patrocinado por vários apoiadores ricos que fizeram a Bíblia chegar até onde a gente conhece hoje, né? Então tem trabalhos maravilhosos de assistência social, de entregar a Bíblia de graça, de financiar pessoas que estão pelo mundo falando de Deus. São trabalhos lindos. Sem dinheiro não tem isso. Tem alguém que ganhou dinheiro e está abrindo uma parte do seu patrimônio para o reino de Deus. Isso eu acho legal pra caramba. Você tem isso é comum, nos Estados Unidos tem.
Vários cristãos ricos criaram uma fundação e os dividendos dos lucros eles entregam para a expansão do evangelho, fazendo livros, patrocinando projetos culturais, fazendo filmes sobre a história de Jesus. A própria série, aquela série famosa, como é que é o nome? De Jesus, da história de Jesus. Essa série foi criada por um grupo de cristãos através de um crowdfunding. Não é aquela The Chosen, não? The Chosen, é essa aí. Então, o que esses caras fizeram? Eles começaram, se chama Angel Studios, né? Esses caras começaram a criar um projeto, que era um projeto até meio engraçado, que eles pegavam filmes e eles cortavam as cenas dos filmes, assim, obscenas ou palavrão, e passavam para as crianças na igreja. Então, eles tinham um aplicativo que você tinha todos os filmes lá, só que sem as cenas de violência, de nudez. Só que aí eles tomaram um processo pesadíssimo dos estúdios, porque os estúdios falam assim, você tá picotando meu filme, pô. Questão de direito autoral. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um acordo lá, tiveram que pagar uma multa gigante, e eles pensaram, quer saber? Vamos fazer nossos próprios filmes. Então, o que eles fazem? Eles têm um aplicativo, que o cara é um apoiador desse aplicativo, e eles falam, a gente precisa levantar 5 milhões. E aí cada um dá o que pode dar, e eles fazem o filme assim, totalmente independente. Eles começaram fazendo roteiros e apresentando para Hollywood. Hollywood falou, não quero fazer filme sobre Jesus. Aí eles falaram, ok, então nós cristãos vamos financiar nossos próprios filmes. Pô, isso é legal pra caramba. E é um baita sucesso, né? Baita sucesso. Uma porrada de série agora em Netflix também, contando a história de Jesus, e tá sempre no top 10 ali. Então, aí fica o cristão ali miserável, falando, dinheiro é do capeta e tal, e o capeta tá aí fazendo um monte de filme, levando todo mundo pro inferno aí, levando esses cantores também que só fazem coisa maluca, ritual satânico no palco, né, obscenidade. Cadê os nossos talentos também, pra gente criar uma cultura pra trazer esses jovens aí pra Deus, né?